Já de volta com o cenário econômico, e como devem ser as relações Brasil-China a partir de agora, neste novo governo Jair Bolsonaro, presidente eleito? Nós tivemos declarações já do presidente, tivemos uma visita de um representante do governo chinês ao presidente eleito. Para falar sobre esse assunto, Thomas Lohr, presidente do Instituto Sociocultural Brasil-China, está conosco. Thomas, bem-vindo aqui ao cenário econômico. A China é hoje o maior parceiro comercial do Brasil, tem sido um dos mais importantes investidores, sobretudo em áreas de infraestrutura, do setor elétrico especificamente. Sim. São vários setores, mas o setor elétrico chama atenção. Bom, o que a gente viu recentemente foi o presidente eleito dizer o seguinte, que setor elétrico é a geração de energia estratégica, que o Brasil não gostaria de deixar isso na mão dos chineses, mas depois recebeu a visita do representante do governo chinês, e aí, claro, a conversa vai em outros patamares. O que você imagina que será essa relação agora entre o governo chinês e o novo governo brasileiro? Essa relação, Adalberto, primeiramente, acho que já está sendo feita há algum tempo. Já são 9 anos que o Brasil e a China são parceiros comerciais de extrema relevância. O ano passado, por exemplo, só de movimentação de exportação foram 53 bilhões. Ou seja, a China é o maior parceiro comercial e quer continuar sendo. Então, assim, na pauta chinesa e pela conversa também com o Bolsonaro via o nosso embaixador Li, que está em Brasília, a ideia é ter mais investimentos chineses para o Brasil. Agora, como seriam esses investimentos? O presidente eleito fez menção de que ele não quer um país apenas fornecedor de commodities de primeira. Ele quer, na verdade, ter no Brasil plantas transformadoras dessas commodities. Os chineses estariam dispostos a parte do que eles hoje importam de commodities brasileiras, o que é extremamente positivo para a balança comercial, mas de investir em plantas transformadoras aqui, indústrias transformadoras de commodities, seja lá agrícolas ou seja minerais? Adalberto, para responder essa pergunta, a gente teria que ter o quê? Uma vontade política. Por que falta no Brasil? E se você pegar o exemplo chinês, a China hoje tem inúmeros tratados bilaterais de investimentos estrangeiros. Ou seja, o investidor estrangeiro que vai para a China, ele tem a garantia de que qualquer coisa que acontecer, ele tem uma garantia via um contrato. Uma empresa estrangeira pode chegar na China e investir, e ele vai estar seguro. O Brasil não tem um tratado bilateral assinado. Já tem um assinado, mas nunca foi ratificado. Talvez seja o momento agora do Brasil assinar um tratado bilateral com a China. Pegamos o exemplo da carne. Parece que a carne brasileira agora, realmente, a pauta da exportação diminuiu muito. E por quê? Porque a China tem compromissos com outros países. Inclusive um tratado muito importante com a Austrália, de carne. Então por que o Brasil vai comprar a carne brasileira se já tem uma pauta, um compromisso, um tratado bilateral com a China e com a Austrália? Então o Brasil fica fora do cenário. A China coloca o Brasil num segundo patamar porque ela tem um acordo bilateral com os australianos. Exatamente. Que são grandes fornecedores. E hoje o que acontece com a China? Já tem inúmeros tratados bilaterais. Hoje eles não estão querendo mais tratados bilaterais de quantidade, e sim de qualidade. Que na verdade é uma pauta indicada pelo futuro ministro da Economia, o Paulo Guedes. Sim. Ele disse que quer tratados bilaterais, ele condena, ele reclama muito do Mercosul, diz que o movimento é muito lento. Essa seria uma saída, ou seja, os chineses estão vendo no próprio governo brasileiro, se há uma crítica de que eu quero, por exemplo, preservar estrategicamente a geração de energia na mão de brasileiros e não na mão de empresas chinesas, como o presidente eleito Jair Bolsonaro fez menção, ao mesmo tempo ele diz que quero fazer acordos bilaterais porque o Mercosul atrasa o desenvolvimento brasileiro. Está claramente isso dito nas palavras do futuro ministro da Economia, que é exatamente quem pensa a economia de Jair Bolsonaro desde o momento da eleição, da campanha. Ou seja, eu tenho um fechamento de porta em algum momento, mas eu tenho portas abertas em outro. É isso que os chineses estão vendo, pragmaticamente, a relação brasileira? O que eu acho, Adalberto? Para o Brasil crescer, e eu acho que a gente precisa sair dessa crise econômica, a gente precisa estar dentro do cenário econômico. Para que os países respeitem o Brasil e para que o Brasil cresça nesse cenário internacional, o Brasil precisa ter um tratado bilateral. Não tem como mais dizer que o Brasil vai receber os investimentos
Não, pode escolher, porque o Brasil sempre vai receber. Não é bem assim. Eu entendo que, dando uma garantia via um tratado bilateral para as empresas, eu acho que o Brasil se torna um país credenciado a fazer mais e mais negócios entre outros países. Qual é a sua visão de negociação por bloco? Mercosul e europeus? Eu acho que a gente teria que ter um caso, um leading case, para começar. Eu acho que o melhor caso, de repente, seria o Brasil e a China. Porque como já está esse relacionamento que está indo forte, um relacionamento bom comercial, eu acho que seria um leading case de fazer um tratado bilateral. E aí a gente pega o exemplo do açúcar. O que aconteceu com o açúcar? Com essa barreira econômica. A China fez uma barreira protecionista do açúcar. E todo o açúcar que a China comprava do Brasil, que era mais ou menos 780 milhões, ficou de escanteio. Ou seja, o que o Brasil teve que fazer agora, recentemente? Entrar na OMC. Entrou com uma medida na Organização Mundial do Comércio para que a China libere e compre o açúcar do Brasil. Thomas, a China sempre foi vista como uma competidora voraz e agressiva nos negócios comerciais. Sim. É a nova fase da China agora. Sim. O que os americanos sempre foram, a China tem sido provavelmente as últimas 2 décadas, de uma forma maior. Como é que o Brasil pode negociar com um país como esse? O Brasil tem que ter essa postura agressiva também, e aí, digamos, lobo com lobo negociam bem? Adalberto, eu acho que o que precisa, no meu ponto de vista, o Brasil é realmente um relacionamento político de país com país. Não adianta o empresário brasileiro querer fazer negócio com a China sozinho. Eu acho que precisa de um órgão público credenciado para tratar de questões de governo. Acordo entre estados, exatamente. E quem está fazendo isso muito bem é o nosso deputado Fausto Pinato, que ele lidera a Frente Parlamentar Brasil e China. E hoje recentemente ele foi reeleito como deputado federal e ele lidera essa bancada, é a 2ª maior frente parlamentar do Brasil. E o nota justamente nisso, nas questões de relações diplomáticas comerciais entre os dois países? O senhor acha que isso começa a liberar muito Eu acho que já é um passo muito grande para a gente ter essa viabilidade entre os dois países e começar uma nova fase. Qual é a visão dos chineses em relação ao Brasil? Nós somos fornecedores de commodities porque temos uma terra abençoada, diga-se de passagem. Temos terra fértil, temos tecnologia, tivemos muito investimento para se fazer com tecnologia e temos esse celeiro mundial, não é à toa, isso é talento brasileiro aplicado. O que chama a atenção no Brasil aos olhos chineses? Eu acho que o que falta para o Brasil em relação a essa parceria com a China? Eu acho que as empresas brasileiras precisam fazer um trabalho de um marketing dos produtos brasileiros para a China. Ninguém conhece o café brasileiro, Adalberto, você acredita? Na China? Ninguém conhece. Isso foi um produto de exportação histórico nosso. Pois é, mas os produtos, os cafés processados, de onde são? Então fica aí a questão de qual que é o produto brasileiro, com uma marca brasileira? Ninguém conhece a marca brasileira. A marca Café do Brasil, é isso? Qual? A China. E qual é o potencial de consumo de café na China? Eu acho que do jeito que a população cresce e já está agora com um mercado de consumo muito grande, hoje eles querem beber o melhor café, hoje eles querem beber o melhor vinho, hoje eles querem comer a melhor carne. Então esse consumo dos chineses hoje na China é de alta gastronomia já. Eles querem coisas boas para o consumo interno do país. Ou seja, marca com agregação de valor é o que vai fazer esse produto ter inserção garantida no mercado chinês. Com certeza, com certeza. E é um trabalho que, no meu ponto de vista, seria através de um marketing internacional, né? Eu acho que os canais chineses, eles trabalham muito com o WeChat. O WeChat é um programa como se fosse um WhatsApp, que a gente conhece, mas o WeChat ele é um Facebook, ele é um WhatsApp, tudo conectado, e também um Instagram. E as empresas brasileiras não estão ainda nesses meios de comunicação? Eu não vi ainda. Que tem penetração gigantesca. Sim, penetração gigantesca. Por exemplo, a gente tem o Google da China, que é a Baidu, também tem uma penetração gigantesca na China e está expandido para outros países. Então, são
vias de comunicação de massa que eu acho que é importante as empresas brasileiras terem isso em pauta. Tomás, obrigado. A gente vai voltar a conversar mais vezes sobre essa junção Brasil-China em questões comerciais. Obrigado pela gentileza mais uma vez. Obrigado. Tomás Ló conversou conosco, que é presidente do Instituto Sociocultural Brasil-China, o IBRA-China, conversou conosco sobre exatamente o desejo de ambos os países de aumentar essas relações comerciais e, obviamente, também culturais. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. A gente volta amanhã. Até lá.